capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo número 12. Daniel, capítulo 3, a partir do verso número 12, diz assim a palavra do Senhor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes, mais do que se costumava. Verso 23 diz: Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Verso 26 e último diz: Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, pela Tua palavra e o poder, Deus, que há na Tua palavra, Senhor, para transformar nossas vidas. Há esse discernimento, Deus, muito claro no nosso coração e na nossa mente. E há uma expectativa, Deus, grande. Porque quando nos achegamos a Ti, Deus, é essa a nossa expectativa, do Senhor falar aos nossos corações, do Senhor trabalhar em nossas vidas. E nessa manhã queremos mais uma vez Te dar liberdade para falar, Pai, de maneira profunda, aquilo que desejas, aquilo que queres, aquilo que, como um Deus que sonda e conhece cada um de nós, sabe que nós precisamos, Deus, ouvir para viver dias de retidão, dias em que não vamos, ó Pai, como
muitos nesses últimos dias têm negociado suas carnes e vivido, Deus, de maneira desaprovada, tentando, Senhor, se alinhar ao mundo e se afastando, Deus, dos teus princípios e da tua soberana vontade, Pai. Mas nessa manhã, Pai, me dá liberdade para falar em teu nome, coloca as tuas palavras em minha boca. E que o teu Espírito Santo, Pai, possa trabalhar no nosso meio, Pai, para que a tua palavra penetre de maneira profunda, Senhor, nos nossos corações, no meu também, nos nossos corações, para que possamos, Deus, ó Pai, entrar nos teus mistérios e viver as tuas promessas. E assim declaramos que nenhum espírito imundo de confusão, de contenda, nenhum espírito, Senhor, ó Pai, que venha da parte de Satanás, do diabo, tem poder nessa manhã para alcançar a tua igreja, que se faz reunida nesta casa de oração. Assim, Deus, nós oramos e declaramos, Pai, a tua graça, o teu poder e vitória sobre nossas vidas, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Ousadia para ser diferente. Ousadia para fazer diferença. A palavra de Deus nos mostra, dentro do contexto histórico, que o povo estava vivendo um momento muito triste da sua história, muito triste. Cerca de 600 anos antes de Cristo. O Reino do Norte já havia sido subjugado pelo Império Assírio, e cerca de 150 anos depois, porque do lado do sul existiram alguns reis, 7 reis com o coração aprumados à vontade de Deus, fizeram o que era reto o coração de Deus, Deus alongou a tribulação e o deserto por quase 150 anos decorrente disso, mas o tempo de provação e de tribulação pesados chegaram sobre o Reino do Sul. A cidade de Jerusalém estava sitiada, milhares de cativos sendo levados para o exílio na Babilônia. Nesse momento, o império dominante era o Império Babilônico, depois dos assírios e antes dos persas. O Império Babilônico é que estava em evidência. E dentre os homens da linhagem real, como o dos nobres, lá estavam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que vieram assistir ao rei no seu palácio. E ao chegar à Babilônia, é dado início ao processo de criação de uma nova identidade. Eles e outros judeus precisavam perder a sua identidade judaica. Foram apresentados a uma nova cultura, foram apresentados a uma nova língua, colocados na melhor escola babilônica. Seus nomes também foram alterados. Daniel, que significa Deus é meu juiz, passou a se chamar Beltesazar, que significa proteja Baal sua vida. Ananias e Misael, que significam respectivamente Jeová foi misericordioso, e quem é igual a Deus, passaram a se chamar Sadraque e Mesaque, em honra à deusa Lua. E Azarias, que significava ou significa Deus tem ajudado, passou a se chamar Abidnego, adorador do Deus Nebo. E até mesmo os hábitos alimentares, eles deveriam ser mudados. Mas Daniel e seus 3 amigos, eles tomam uma posição muito diferente dos demais israelitas que foram levados para a Babilônia. Uma decisão simples, mas uma decisão ousada, no contexto da situação em que eles estavam vivendo. E a decisão que eles tomaram foi não contaminar os seus corpos com as iguarias e o vinho que eram oferecidos a eles. E por quê?
Porque eles queriam proteger a sua identidade judaica. Eles queriam manter a sua fidelidade a Deus, já que eles tinham conhecimento de que ali estavam presentes comidas que não eram permitidas pela lei de Deus, lei que Deus já tinha dado aos judeus. E assim a palavra de Deus nos mostra que Daniel ele faz um pedido ao cozinheiro-chefe, com o consentimento do chefe dos eunucos. E esse pedido foi: nós queremos comer apenas legumes e água. Nos dê legumes e água por 10 dias. E a palavra de Deus nos mostra que ao invés de preocupações que às vezes se levantam, em jejuns dentro da igreja, ao invés de estarem com aspecto de mortos, a palavra de Deus nos mostra que esses 4 jovens eles ficaram mais viçosos, mais robustos do que todos os outros israelitas que se calaram diante do medo de terem tido um posicionamento ousado como esses 4 jovens. E eu aproveito esse momento para fazer um rápido parênteses, já que semana que vem, a partir da manhã do domingo, nós daremos início ao jejum de Daniel de 21 dias, que na verdade ele é um mix, ele é uma juntada desse primeiro jejum com o segundo jejum que ele fez anos mais tarde. E isso é interessante, porque no primeiro ele estava diante de um rei e de um império, e nesse segundo momento ele já estava diante de um outro rei e de um outro império. A palavra de Deus coloca um evento próximo do outro, mas a história, o tempo era distante um do outro. Quando ele teve uma visão profética, ou seja, esse segundo jejum ele foi motivado pelo fato de ter tido uma visão profética de fatos terríveis que iriam acontecer no mundo. E assim a palavra de Deus diz que ele pranteou por 3 semanas. E nesse segundo jejum, Daniel, no capítulo 10, verso 2 e 3, diz que Daniel, ele não comeu carne, ele não comeu coisas saborosas e ele não bebeu vinho. É apenas isso que diz. E também diz mais que ele também não se ungiu com óleo durante esses 21 dias. Ou seja, Daniel ele se absteve de alimentos e coisas prazerosas como uma forma de buscar a presença de Deus. E nesse sentido nós divulgamos aí para a igreja, e a igreja hoje recebeu um panfleto, não um panfleto, mas um livreto, melhor dizendo, em complemento àquilo que já havíamos transmitido na terça-feira de maneira digital, divulgando um guia com os alimentos e bebidas naturais que nós vamos comer, ou estão permitidos comer, que estarão disponíveis para serem ingeridos, assim também como comidas e atividades que deverão ser evitadas, e mais do que isso, propósitos diários de oração, com o intuito de fortalecer a nossa comunhão com Deus, com o intuito de fortalecer a nossa fé em Cristo, com o intuito de buscar a provisão do Jeová Jireh sobre nossas vidas. Não se trata de maneira alguma de uma dieta, e sim de buscar o reino de Deus, de fazer aquilo que alegra o coração de Deus, exatamente como fizeram aqueles 4 jovens. Deus, ele rejeita sacrifícios mortos, mas Deus, ele se alegra com um sacrifício vivo, santo e agradável a ele, onde um filho e uma filha, com temor a ele e com corretas motivações e expectativas, se apresentam diante do altar dele. E é nesse propósito que nós estaremos inseridos durante 21 dias. Será fácil? Não, não será fácil. Será para a morte? Também não será para a morte. Se a palavra de Deus diz que em 10 dias aqueles jovens estavam robustos, viçosos, porque havia uma correta motivação dentro dos seus corações,
qual é a diferença desse tempo para hoje? Nenhuma. Estamos diante do mesmo Deus, um Deus que é fiel, um Deus que é imutável, seus valores não mudam, a sua palavra não muda. Como eu disse, igreja, diante de um ousado posicionamento, aqueles 4 jovens, após 10 dias, eles ficaram mais robustos do que todos os outros judeus que se calaram diante do medo e comiam e bebiam das coisas do rei. A história também mostra que a ousadia de Daniel também trouxe um outro efeito colateral. E isso é interessante entender, que aí entra em algo que eu falei hoje de manhã sobre a questão do pecado, que nem sempre o pecado ele alcança somente a nossa vida, mas o pecado tem o poder, e aliás eu falei também na introdução do culto de hoje, que o pecado ele tem o poder de se alastrar muito mais do que aquele que está cometendo o pecado. Existem vários exemplos na palavra de Deus que mostram de maneira muito clara para nós que devemos vigiar aquilo que fazemos e decidimos, porque os efeitos colaterais podem extrapolar a nossa própria pessoa. E aqui nós vemos algo de valor positivo, que também, e é isso que é uma mensagem importante para nós, algo de valor positivo que pode extrapolar o meu relacionamento com Deus e alcançar outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. A ousadia de Daniel trouxe outro efeito colateral. Alcançou, diz a palavra de Deus, alcançou o coração do cozinheiro-chefe no momento em que ele toma uma decisão, parecendo também simples, mas ousada, de não dar as mesmas coisas que dava para os demais judeus e continuar dando a esses jovens o mesmo alimento, a mesma bebida. E isso é o que Deus também espera de nós. Sermos fiéis a Ele, independente das pressões e das vantagens que o mundo possa oferecer. É isso que Deus espera de nós, não sermos influenciados, não sermos contaminados pelos valores do mundo, mas influenciarmos o mundo com o nosso testemunho. Você já deve ter escutado uma frase que fala assim: a palavra convence e o exemplo arrasta. E é uma grande verdade. Deus espera de nós que não nos conformemos com esse século, mas transformemos a nossa mente, renovemos a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é compactuar com o mundo, não é aceitar os valores do mundo, não é aceitar as propostas do mundo, mas é fazer diferença aonde nós somos chamados a viver, a colocar os nossos pés, a abrir as nossas bocas. A atitude desses 4 jovens foi muito agradável ao Senhor. E aí a palavra de Deus também diz, vai enxergando, igreja, as consequências daquilo que vai proporcionando uma atitude ousada e agradável ao coração de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer ainda no primeiro capítulo do livro de Daniel, no verso 17, que Deus, Ele concede sabedoria, conhecimento, talentos, e a Daniel, em especial, inteligência de todas as visões e sonhos. E a palavra nos mostra que esse renovo do Senhor, que esse revestimento de Deus trouxe mudança ainda mais expressiva na vida desses 4 jovens. Daniel, não sei se você sabe, mas Daniel ele foi elevado à condição de governador de toda a província da Babilônia. Ele foi elevado à condição de chefe supremo de todos os sábios, enquanto Ananias, Misael e Azarias, o rei, os constituiu sobre os negócios da
província. E aqui, igreja, eu chamo a atenção de uma coisa pelo nome, pela maldição do nome, né? Daniel, ele continua sendo mais conhecido como Daniel ao invés de Beltesazar, sim ou não? Mas aqueles 3 jovens, eles são mais conhecidos nas igrejas por Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas nós já sabemos que esses nomes trazem uma maldição no significado dos seus nomes. E é interessante a igreja refletir sobre isso para que, né, ao fazer essa palavra, ao estudar essa palavra, ao preparar essa mensagem, né, uma reflexão de como nós devemos nos posicionar, às vezes em coisas simples como essa. Ao invés de continuar declarando, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, o correto seria atribuir como fazemos a Daniel, ao nome dele, né, Ananias, Misael e Azarias, sobretudo pelo que o significado no mundo espiritual representam de cada um deles. E eu pergunto para a igreja nessa manhã, sabe o que Deus ele está mostrando para nós? Por meio de toda essa história, que já tem um valor espiritual e uma mensagem diária para as nossas vidas, mas uma coisa importante que talvez você não tenha enxergado, e que às vezes Deus ele fala para nós, não fica olhando para a circunstância da vida, viva pela fé. Às vezes os nossos olhos estão abaixados, só olhando para o problema, para a circunstância. E uma coisa que Deus está mostrando para nós de maneira clara por meio dessa história, é de que no meio da tribulação, Deus já estava construindo uma nova história para aqueles meninos, para aqueles jovens. E qual é a diferença para nós? Nenhuma. Por vezes, no meio da tribulação, nós despejamos como uma espada afiada, coisas que não alegram o coração de Deus. Nem sempre vamos ter respostas para o que estamos vivendo. Mas se nós confiarmos em Deus, nós sabemos que no tempo certo, na hora certa, as circunstâncias vão se tornar favoráveis e Deus vai mudar o cenário. Assim, nessa manhã, nós debruçamos na história do livro de Esther, uma judia feita rainha no Império Persa. E ali eu mostrei para a igreja de manhã 9 pontos que parecem coincidência, parecem coisas pequenas, mas como Deus da história, como Senhor da história, que é o nosso Deus, Ele vai construindo. Ainda que não entendamos determinadas coisas que estão acontecendo em nossas vidas, Ele vai construindo a história para que o plano dele seja cumprido. No meio daquela tribulação, Deus já estava construindo uma nova história para aqueles servos. Nada acontece por acaso ou é mera coincidência na vida do cristão. Quando nós entendemos que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tome posse nessa manhã. Tome posse nessa manhã de uma coisa que eu vou dizer. No meio da sua tribulação, se você deixar Deus trabalhar do jeito dele, confiar nele, esperar nele, Deus ele vai te dar renovo, Deus ele vai te dar revestimento espiritual, Deus vai trazer amadurecimento espiritual e Ele vai construir uma nova história na sua vida. Ele vai construir uma nova história para você. Isaías capítulo 55, a partir do verso 8 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual designei. E diz o Senhor no final ainda: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Igreja, eu e você, nós não estamos sozinhos. Os olhos do Senhor estão diante de nós. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. As promessas de Deus continuam vivas sobre nossas vidas, porque nós estamos diante de um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, e que nos diz de maneira clara: porventura eu, tendo prometido, não o farei? Porventura, tendo eu falado, não o cumprirei? Diz o Senhor: de maneira alguma, nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Diz o mesmo Deus: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus fala por meio da sua palavra para nós. E nessa manhã eu quero dizer para você: ainda que você não esteja entendendo aquilo que está acontecendo na sua vida no dia que se chama hoje, entenda uma coisa: os pensamentos e os caminhos do Senhor, eles são maiores do que os nossos. Mas uma coisa, guarda no teu coração: que Deus continua com controle sobre o caminho de vitória que Ele estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas ainda, diante de tudo que nós estamos vivendo, é uma promessa revelada na palavra, declarada nessa manhã, do que o Senhor diz, que Ele nos faz sair com alegria e em paz, nós seremos guiados. E eu quero dizer para a igreja nessa manhã que não há contradição nisso que eu estou dizendo, porque você e eu, nós podemos estar no meio de um furacão espiritual, nós podemos estar no meio de uma guerra e ao mesmo tempo estar gozando de alegria e paz no nosso coração, porque na presença do nosso Deus tudo se faz novo, na presença do nosso Deus a plenitude de alegria. Na presença do nosso Deus, nada nem ninguém vão frustrar, vão impedir os planos de Deus de se cumprirem sobre as nossas vidas. Por isso, igreja, não olhe para as circunstâncias, mas viva pela fé. Mantenha viva a tua esperança, porque a palavra de Deus vai nos dizer que os que esperam no Senhor não se cansam, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diz mais o Senhor: o justo, ainda morrendo, ele tem esperança. Igreja, creia nas promessas do Senhor, que diz para nós de maneira muito clara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas nos livra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Diz a palavra de Deus que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Creia nessas palavras, porque a palavra de Deus também é clara em nos dizer que os sinais acompanharão tão somente aqueles que creem no que o Senhor fala por meio da sua palavra para nós. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de guerra, tempo de paz.
mas Deus não dá provas maiores do que nós podemos suportar. Creia nisso. Creia nisso. Deus não dá provas maiores do que nós podemos suportar. Coisa simples, mas que faz toda a diferença se nós crermos nessa palavra. Como foi importante os 3 amigos de Daniel terem sido fiéis no pouco, diante das finas iguarias, para que mais tarde eles estivessem preparados para uma prova maior e, consequentemente, alcançarem bênçãos ainda maiores. É por isso que a palavra de Deus nos diz, igreja, vale para mim e vale para você, quando Deus diz assim, também de maneira simples, clara e direta: ser fiel no pouco. E no muito te colocarei. É uma verdade. É revelado por Deus na sua palavra. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Nabucodonosor diz a palavra de Deus que ele fez uma imagem de ouro e o arauto do rei apregou-a em alta voz, dizendo... Eu vou ler apenas versículos 4 e 6 do capítulo 3, apenas ouça. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Mas, igreja, não há o que temer quando você vive uma vida de aliança com Deus e você deixa Deus ser o Senhor da sua vida, estar no controle da sua vida, porque a palavra de Deus, ela nos assegura que Deus, ele é justo e fiel para cumprir as suas palavras reveladas, entre elas, em Romanos 8, no capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Tudo vai cooperar para o nosso bem. E é nessa dispensação que os 3 amigos de Daniel chegam no palácio do rei ao serem convocados pelo próprio rei. Mas que atitude tomar diante da intimidação do próprio rei para adorar a imagem e do desdenho desse rei ao lhes perguntar? Imagina jovens diante do rei, da autoridade maior daquele império, e ainda com desdenho na frente dos jovens dizer assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu vejo Deus chamando a atenção para uma coisa, para nós, quando eu vejo isso: ter ousadia para ser diferente. Essa é a grande mensagem que Deus está transmitindo nesse Dia das Mães para nós. Ter ousadia para ser diferente. A vitória daqueles 4 jovens começou a ser decretada por aquilo que saiu de seus lábios, já que a palavra, a boca tem poder para vivificar, ela tem poder para levantar, poder para curar, poder para derrotar o inimigo,
poder para ligar nos céus a bênção sobre nossas vidas, poder para trazer à existência o que não existe, o que nunca existiu sobre nossas vidas. A boca do cristão ela tem sido moldada pela palavra de Deus para ser boca de vitória e não de morte, e assim, de maneira ousada, mas submissa a Deus. Ousada, mas submissa a Deus, eles dizem. É algo muito profundo, igreja. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ousadia. Ousadia para ser diferente. E a palavra de Deus nos mostra que Jó, por exemplo, diante de uma grande aflição familiar e pessoal, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, difícil dizer isso quando tudo está dizendo não. E ele declara de maneira ousada e submissa a Deus: eu sei que o meu Redentor vive. E a palavra de Deus diz que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que foi tirado dele. Davi, por sua vez, diante da grande ameaça e afronta do inimigo, ele disse, também de maneira ousada e submissa a Deus, quando ele abre os seus lábios com aquele seu 1,60 m de altura diante de um gigante filisteu, Golias, e ele abre a boca e diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Golias, tu vens contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. É o Senhor quem salva, não é com espada, não é com lança, porque do Senhor é a guerra. E a palavra de Deus diz que o inimigo, ele foi derrotado. Moisés, diante de uma grande aflição de conduzir retamente o povo de Israel, ele declara, diante dos olhos e dos ouvidos de Deus, algo que expressa ousadia e ao mesmo tempo submissão de Deus, quando ele fala: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés, naquele momento, é como se estivesse dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos o nosso objetivo. Nós não daremos um passo sem que tenhamos a certeza de que a sua presença está conosco. E Deus responde a ele, dizendo: Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ezequias, por sua vez, diante do veredito de morte que foi decretado sobre a sua vida, ele orou, e de maneira ousada e submissa a Deus, ele disse diretamente para Deus na sua oração: Deus, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e eu fiz aquilo que era reto aos seus olhos. E o Senhor, ele responde dizendo o seguinte: ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quem disse isso? Deus. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: o que você tem dito ao teu Deus? Direta ou indiretamente? Palavras de fé? Palavras que constroem? Palavras ousadas e que proclamam a sua dependência em Deus, a sua confiança em Deus? Igreja, se nós já sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo,
se nós já sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, se nós já sabemos que nada pode nos intimidar porque somos filhos do Deus Elion, o Deus Altíssimo, se já sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, se já sabemos que servimos ao Deus que traz à existência o que não existe, se servimos ao Deus que move os céus e a terra para que as suas promessas se cumpram sobre nossas vidas, se nós servimos a um Deus que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos para que saibas que eu sou o teu Deus. Eu pergunto para a igreja nessa manhã: por que, então, temer o mal diante de tantas promessas que o Senhor tem declarado na sua palavra? Por quê? Nutrir o pensamento ou o bloqueio espiritual de que o problema é grande demais. Porque nutrir o pensamento ou o bloqueio espiritual de que é incapaz de fazer alguma coisa, de que é fraco, de que é menor do que os outros, se Deus te vê como igreja, como corpo de Cristo. Por que questionar o poder e a fidelidade do Senhor nos momentos das adversidades, se Ele é o mesmo Deus no período das provisões? Se sabemos que nada, efetivamente nada acontece nas nossas vidas sem a permissão de Deus, se nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, por que a igreja duvidar? Por que a igreja murmurar? Por que a igreja estar ansioso, dar mais importância às palavras negativas e destrutivas de homens que não têm poder para prosperar sobre a sua vida, para a vida do crente, do que a palavra de Deus, que continua tendo poder para trazer à existência aquilo que não existe na nossa vida? É preciso não dar valor maior do que as circunstâncias realmente são e ter ousadia para ser diferente, ousadia para fazer diferença. E aí eu lembro a igreja que em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 17, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu e nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de moderação, um espírito de autocontrole, de domínio próprio, de autodisciplina. Esteja firme no Senhor, porque a tua vitória, ela já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Tome atitudes que sejam agradáveis aos olhos de Deus. Seja ousado. Ousadia que expressa fé e submissão a Deus. Não uma ousadia que expressa autossuficiência e indiferença a Deus. Sabe por quê? Porque outra promessa vai se cumprir na sua vida. E sabe qual é essa promessa? Aquela que no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, diz que o que nós pedirmos, nós vamos receber. Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai te exaltar, o mal não vai prevalecer, o inimigo não vai tripudiar da sua vida, porque você foi criado, escolhido, chamado, está sendo preparado, está sendo levantado para resplandecer a glória do Senhor. Não negocie com a carne. Lembre-se que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta contra nós. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã.
também de maneira diferente, que nós costumamos fazer nos cultos de domingo de manhã, onde convidamos a igreja para se achegar no altar do Senhor. Eu quero que nessa manhã a palavra esteja ecoando no seu coração. Eu não sei se a dimensão do que ela fez na sua vida nessa manhã, se chegou a gerar até mesmo em algum momento, ou parte dela, tristeza ao seu coração. Mas entenda que quando nós deixamos Deus falar e viver a palavra de Deus, aquele momento inicial de tristeza, ele se reverte em momento de glória para Deus, de virtude aos olhos de Deus e do selo da aprovação de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como você chegou nessa manhã, e pouco importa para mim isso. E eu diria até que com toda a ousadia diante de Deus. Isso pouco importa para Deus também. Pouco importa para Deus como você chegou nessa manhã. Sobretudo, porque Deus nessa hora Ele quer olhar para o seu coração e ver o que você vai fazer com a palavra que foi liberada do trono da graça de Deus para a sua vida. É nesse sentido, não de não se importar contigo, mas no sentido de não evidenciar os teus comportamentos e posicionamentos que não tenham agradado o coração dele antes de chegar nessa igreja, nessa manhã. Ele não quer evidenciar isso. Ele dos céus, ele olha, e ele quer ver uma igreja que cresce em maturidade, uma igreja que saiba se arrepender com facilidade, uma igreja que saiba se posicionar com atitudes agradáveis diante dos olhos de Deus, uma igreja que busca a aprovação de Deus, uma igreja que tenha temor a Deus. E por isso, muito mais importante para Deus, não é o tempo que você viveu fazendo coisas erradas, não é o tempo que você viveu em desobediência, transgredindo a lei de Deus, brincando com Deus, indiferente a Deus, gelado com Deus. Mas Deus, Ele quer, como Deus de amor e misericórdia, mais uma vez evidenciar aquilo que nós podemos fazer no dia que se chama hoje, porque o futuro de nossas vidas, ele está sendo plantado hoje. Nós somos hoje o que plantamos ontem, mas nós seremos amanhã o que plantaremos ou plantarmos hoje. E é por isso que posicionamentos agradáveis aos olhos de Deus são muito importantes para definir quem nós queremos ser e o que nós queremos colher da parte de Deus. E aí, Deus nem eu podemos fazer nada por você. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, eu cearei contigo e ele comigo. Essa é a palavra que Deus nos dá nessa manhã. Um Deus de aliança, e que anseia a aliança dos seus filhos, da sua criação, das suas criaturas. É um Deus que anseia aliança, reciprocidade nessa aliança. E nessa manhã, nós vamos estar orando por ousadia. Afinal de contas, nada é em vão e nada é coincidência. Diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro e sabe o que estamos vivendo nesses dias. Mas sobretudo nessa manhã, ainda falando em ousadia,
e ousadia para ser diferente, fazer diferença. Eu quero também abrir um espaço, antes da oração que farei com toda a igreja, para mais uma vez fazer um apelo diante de toda a igreja. Um apelo a você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a você que andou por caminhos errantes e que quer também se reconciliar com Deus. Esse é o convite que nessa manhã, diante de uma palavra de ousadia, que Deus nos chama a não olhar para a direita e nem para a esquerda, como os jovens fizeram. Eles estavam indiferentes ao que os outros iam pensar deles, porque os olhos desses jovens estavam no Senhor. E a coisa mais importante que nós fazemos é exatamente quando nós nos achegamos a Deus, nós olhamos Deus e deixamos todos os problemas e as circunstâncias que estão ao nosso redor de lado, para que Deus possa construir uma nova história em nossas vidas. Ainda de olhos fechados. Eu pergunto à igreja nessa manhã: alguém entre nós quer, ainda que não tenha aceitado Jesus, como eu disse no início dessa palavra, a mais importante decisão que nós tomamos em nossas vidas, a mais importante decisão que tomamos em nossas vidas, aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ou há entre nós alguém que já tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador e que queira levantar a sua mão, um e outro queiram levantar a sua mão para poder vir aqui à frente e nós estarmos orando de maneira pública, colocando diante dos olhos de Deus a decisão sedimentada no coração, por meio da palavra de Deus que tem poder para transformar todas as coisas. Eu pergunto à igreja nessa manhã: há entre nós alguém que queira levantar a sua mão para aceitar Jesus, que ainda não tenha conhecido Jesus? Ou alguém que já tenha conhecido Jesus e que queira de maneira pública também se reconciliar com Jesus? Há entre nós alguém? Nada é por força, nada é por violência, tudo é pelo Espírito. Mas a oportunidade precisa ser dada, ainda mais que nós não temos o domínio sobre o dia de amanhã. Podemos fazer planos, sonhar, mas as coisas podem não se materializar em nossas vidas simplesmente porque o dia de amanhã pertence a Deus. Faço a última pergunta: alguém entre nós que ainda está lutando com a sua voz interior para dar um passo de ousadia e se colocar diante do altar de Deus? É você e Deus. É você e Deus. Não deixe que outras vozes, interior, o inimigo, venha confundir a sua mente e venha limitar o que Deus tem para fazer na sua vida, no seu coração, no seio da sua família. Ainda de olhos fechados, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, pela palavra, Senhor, que desce do Teu trono. E eu tenho certeza, Pai, conforme promessa Tua, ela não voltará vazia para Ti, sem que antes cumpra o propósito. Tudo tem o seu tempo, também como declarado em Eclesiastes, no capítulo 3, como Deus revelado nessa manhã na palavra, Pai, compartilhada com a Tua igreja. Há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nenhum esforço será em vão e a Tua palavra certamente não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual o Senhor designou, Pai, sobre nossas vidas. Mas nessa manhã, em especial, como um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, Tu sabes, ó Pai, a maneira como Teus filhos chegaram, talvez debilitados, fracos, talvez desesperançosos, humilhados.
enfraquecidos por tantas, ó Pai, tempestades e palavras contrárias, por coisas, ó Pai, que não esperavam estar vivendo em suas vidas. Mas nós declaramos que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta contra nós. Mas também sabemos, Pai, que há uma distância entre a teoria e a prática. Por isso, nessa manhã, reveste-nos, Deus, com autoridade e poder, com a ousadia, para nós, Deus, não tripudiar, não temermos o mal e não duvidarmos daquilo que podemos fazer, Deus, em Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nos dá a certeza, a esperança, a alegria, a motivação, a força, para podermos, Deus, avançar para aquilo que diante de nós o Senhor, ó Pai, já preparou para nós vivermos, ó Pai. Nós declaramos, Pai, que nenhum espírito de confusão, nenhum espírito, Senhor, imundo, nenhum espírito, Senhor, ó Pai, contrário aos Teus propósitos, Pai, alcançarão a vida dos Teus filhos, aqueles que estão, Senhor, abrindo os seus corações e com o coração quebrantado, Deus, para viver uma aliança contigo, Pai. Nessa manhã quebra, Senhor, ó Pai, todo sentimento, tudo aquilo que não procede de fé e não provém de fé e que é pecado, nessa manhã joga por terra em nome de Jesus, purifica corpo, alma e espírito dos Teus filhos, Deus, para que possam, Deus, nessa manhã saírem renovados, fortalecidos, avivados, para poder, Deus, marchar e avançar para aquilo que diante de nós o Senhor já preparou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a ousadia com submissão a Ti esteja presente, Pai, nos lábios e no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai, para poderem, Deus, trazer à memória as Tuas palavras, as Tuas promessas, lembrarem, Deus, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender de tudo que tem prometido e declarado e falado com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, estabelece, Pai, como um Deus que é o início e o fim de todas as coisas, o fim de uma história triste para dar início, Pai, a uma nova história, a uma história de prosperidade, a uma história, Deus, de comunhão contigo, a uma história, Pai, de despertamento, de avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que nunca é tarde para começar algo novo, Deus, em nossas vidas. Por isso, Pai, ouve, Pai, o nosso clamor, ó Pai, escuta aquilo que sai do nosso coração para que o Senhor, ó Pai, possa ligar nos céus aquilo que estamos nessa manhã, ligando aqui na terra como corpo de Cristo, reunidos num só propósito. Assim, Deus, nós oramos e nós abençoamos e agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.